É uma pessoa maravilhosa, né? E ele é real, viu? E o Senhor disse assim no meu coração: diga às pessoas que elas precisam se conectar com o Espírito Santo. Vou fazer assim, sente, que eu vou ensinar, daqui a pouco tu vem. Então pode ser que eu entro na unção profética só por causa do teclado. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Existe uma unção no teclado, existe uma unção na mão de Anderson ali, ó. Quando o Anderson está tocando, a unção está pairando assim, ó. Entendeu? E os profetas, eles se movem muito com a unção, por meio da música, do louvor. Saiu, foi? Quando o louvor está tocando, a unção vai fluindo. Aí eu começo a entrar na unção profética. Aí vou profetizar, vou liberar revelação. E é o que mais vocês querem é isso, né? Mas eu tenho que me controlar. Amém? Porque a unção que eu carrego é a de ensino. Do meio para o fim do culto, a gente vai operar na unção profética, eu acredito. Até porque a palavra tem tudo a ver. Mas a gente precisa ter bastante cuidado, irmão. Porque é muitas pregações, muitas mensagens. A internet está corrompida. Eu não sei se vocês veem, mas eu gosto de, às vezes, ficar olhando algumas coisas no Instagram. E quando eu abro o Instagram, eu vejo pessoas falando em língua, um fala em língua do lado do outro, outro fala em língua e fica aquele movimento todo. E as pessoas estão esquecendo da palavra. Não é verdade, não é isso? Elas estão entrando num... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Esse pessoal famoso, né? Como é que chama? Hã? Falaram, mas eu não entendi, não. Não é coach, não. Quando você está bem famoso. Só que agora é a fama gospel. Fama gospel. Celebridade. Né? E elas ficam lá fazendo... Colocar assim e fica orando em língua lá na frente das pessoas. Não estou dizendo que orar em línguas é errado, até porque a mensagem tem a ver que hoje eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo e o dom dele, a unção que ele carrega, o dom, a oração em línguas. Né? Mas as pessoas não estão se centrando mais na Bíblia, na palavra. Elas estão procurando muita emoção. Estão indo mais pelo lado emocional. E ir por o lado emocional, esquecer a Bíblia, é um lugar perigoso. Amém? É um território perigoso. Porque tem tantas pessoas sendo enganadas, irmão. Com vídeos lá. Deus está me revelando lá no Facebook. Dona Maria de não sei o quê. Aí a pessoa lá do outro lado, é eu. Ô Jesus, quantas Maria não tem no mundo? Não estou querendo desconsiderar não, irmão. Mas tem coisa que a gente não precisa estar aparecendo, não. Vocês concordam? Amém. Precisa estar querendo inventar, não. Então vamos firmar os nossos pés na palavra. Porque daqui para frente, a tendência é a Bíblia ser proibida, viu? Já estão proibindo algumas coisas de ser falada na igreja. Então, se é proibida algumas coisas que são faladas que está na palavra, futuramente a tendência é proibir a palavra. Então, a gente precisa ler a Bíblia. Diga aí para você, irmão, você precisa ler a Bíblia. Amém? Todos os dias, meditar, ler, colocar a palavra no seu coração para você não ser enganado. Amém?
encher seu coração da palavra. Então, como eu disse, eu poderia estar ministrando ali debaixo da unção profética, e terá culto que será assim. Mas terá não muitos cultos, porque eu carrego a unção de ensino e eu serei fiel ao chamado. Mas vamos lá, eu quero mostrar na Bíblia a palavra de Deus, que é a Bíblia. Quem tem a Bíblia aí? A Bíblia pode ser no papel, pode ser tablet ou celular. Levante sua Bíblia e diga assim: Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é santa, ela é imutável. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a tua palavra diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a tua palavra diz que eu posso fazer. Então, você está colocando a sua alma, a sua vida na mão de alguém. Não é verdade? Por exemplo, você congrega comigo. Você está colocando sua vida na minha mão. É ou não é? Porque eu estou te ensinando a palavra. Então você está colocando a sua vida na minha mão. Por isso que eu incentivo, leia a palavra. Eu leio a palavra, para que eu não seja enganado. Eu não estou dizendo que eu estou enganando, eu estou te ensinando. A palavra, meditar na palavra. Porque a minha vida depende da palavra. Amém? Para eu permanecer vivo, até a minha velhice, eu dependo da palavra. Quem gosta de viver muito tempo? Quem quer viver muito tempo? Então nós dependemos da palavra. E quem quer viver a eternidade com Deus? Então nós precisamos da palavra. Então nós não podemos. Por mais que a gente lê livros, os livros são em linha com a palavra, os assuntos. Eu vou indicar até 3 livros aqui. Mas a palavra não pode sair de nós. Amém? Os livros é bom, é o complemento. A Bíblia com os livros. Bíblia número 1. Os livros é o complemento que vai me ajudar. Porque eu não estou colocando minha vida, é a minha alma, irmão. Quando eu morrer, para onde eu vou? Vai depender da palavra. Entendeu? Então eu tenho que ter bastante cuidado. Por isso que eu sou centrado na Bíblia, na palavra. O que é que a Bíblia diz? E eu quero falar hoje, na palavra, dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Como eu disse no começo, ele é real, ele é uma pessoa, e ele é a terceira pessoa da Trindade. Às vezes a pessoa não conhece a Deus, o Espírito Santo. Né? Precisamos estar em contato com o poder dele. O poder dele me salva. O poder dele me mantém firme. O poder dele me mantém curado. Amém? Lembra daquela história da mulher do fluxo de sangue que estava com uma enfermidade, já havia 12 anos. Não era assim? Tinha desperdiçado tudo que possuía, todo o seu dinheiro. O médico não dava conta. E a mulher estava desfalecendo, ela estava morrendo. Mas ela ouviu falar de alguém. Quem era esse alguém? Jesus é o quê? A palavra. Ele não é o verbo? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a palavra de Deus encarnada na terra. Amém? Então, essa mulher foi buscar quem? Essa mulher foi buscar Jesus. Automaticamente ela foi buscar a palavra. E ela foi em busca da palavra de Deus, que é Jesus. E ao menos a fé dela era tão grande que ela só precisou tocar. E quando ela tocou, o poder do Espírito Santo foi acionado. Dunamis, poder, a glória de Deus. E ela saiu trêmula. A Bíblia diz que ela ficou tremendo. O poder, o choque de Deus, a glória pegou ela.
Contato. Topa no seu irmão e diga, você precisa ter contato com o poder dunamis, o poder de Deus. Entendeu? Às vezes a gente só ouve falar, mas eu preciso dele. Eu quero esse contato. Eu quero receber. Eu preciso, é o combustível que me mantém forte e firme, que arranca as doenças, as enfermidades. Amém? O poder, o Espírito. A fé dela era tão grande que ela, quando tocou, tinha muitas pessoas tocando em Jesus, porque era uma multidão que estava ao redor dele. Mas o dunamis, o poder, só foi transferido para aquela mulher. Não foi para os outros. E por que só foi para ela? Por causa da fé dela. Porque ela quis. Porque ela desejou. Porque ela dizia, quando eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela tocou, e o dunamis, o poder foi acionado. Ela teve contato com o poder do Espírito Santo. Amém? Eu declaro que essa noite o poder virá sobre muitas pessoas hoje. E algo vai acontecer na sua vida. Vai haver um rompimento. O coração de pessoas essa noite vai começar a arder pelo Senhor. Como nunca antes. O temor do Senhor vai brotar no coração. O fervor para ler a Bíblia. Porque quando nós entramos em contato com o poder de Deus, nós passamos a desejar as coisas de Deus. Você se acordará amanhã procurando a sua Bíblia para ler. Você não vai buscar a torrada, nem o queijo, nem o pão, nem o café. Você vai buscar a palavra de Deus. Porque o poder vai despertar você. A glória vai despertar. Seus olhos vão se abrir. Você vai ver na dimensão espiritual. Você vai enxergar o que você não enxergava. As tendas vão ter que ser alargadas. Porque ninguém vai segurar o crente cheio do poder de Deus. Por isso que temos que estar em contato com o poder de Deus. O problema é que muitas pessoas não ficam em contato com o poder de Deus porque tem medo. Como é que eu posso... Existe até um versículo na Bíblia que diz assim: se o filho pedir um pão, eu posso até trocar aqui, viu? Mas vocês me perdoem. Se pedir um pão, o pai vai dar uma pedra. Lucas 11:11. Coloca aí, vamos ler. Aí, bom que tem muita gente que lê a Bíblia aqui, né? Se o filho pedir um pão, será que o pai vai dar uma pedra? Olha aí, ó. Quando dentre vós, coloca na versão NVT para ficar mais simplificada. Vocês que são pais, vamos ler junto? Vocês que são pais, respondam. Seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Você vai dar uma cobra? Amém? Você não vai dar uma cobra se seu filho pedir um peixe. Você não quer matar ele? Amém? O versículo seguinte. Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Você tem coragem de dar um escorpião para seu filho? Aí o outro seguinte. Vamos ler junto. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, para que ter medo do Espírito Santo? Se nós, com as nossas falhas, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos,
quanto mais o Pai. Será que se você pedir o Pai do céu, Ele vai dar uma serpente, um escorpião? Agora, quando a Bíblia fala, preste atenção aqui, quando a Bíblia fala no livro de Marcos sobre serpente e escorpião, a Bíblia está falando de quê? Demônios. Jesus nos disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Não foi assim que ele disse? E ele complementa dizendo: nada lhe fará dano. Poder do inimigo. Então, quando ele fala de serpentes, escorpiões, ele está falando de classes de demônios. Amém? Amém? Então, por que ter medo de estar em contato com o poder de Deus? Em outras palavras, traduzindo, o Senhor disse: se você pede ao seu Pai o Espírito Santo, se você quer estar em contato com o poder do Espírito Santo, o Pai vai mandar um demônio para você? Olha para seu irmão e diga: Deus não vai mandar demônio para você não, irmão. Ele vai mandar o poder do Espírito. O Espírito Santo. A terceira pessoa. Mas eu não sei por que as pessoas, às vezes elas tremem, às vezes elas caem sobre o poder. Irmão, porque a glória de Deus é grande. Amém? E muitas vezes, nosso corpo reage com aquele poder que está em contato comigo. De uma forma. Exemplo, às vezes eu fico com o ombro tremendo assim. Às vezes eu fico, quando o poder vem, quando eu começo a falar do poder do Espírito, da glória dele, da oração em línguas, né? Menos espera, eu começo minhas pernas a ficar assim, ó, querer ficar bamba. É a presença. É a glória, não é ruim. Olha de novo para seu irmão, topa nele, diga: Deus não vai dar nada ruim não. Ele vai te dar coisas boas essa noite. Diga: Ele vai dar o Espírito Santo. Diga: Ele vai revestir você essa noite. Profetize, diga: porque você precisa dele. Diga: nós estamos no mundo lidando com as obras do diabo, com pessoas negativas que estão lá fora. O diabo quer lhe engolir. Diga: mas nós temos o poder do Espírito sobre nós. Sacode seu irmão assim, diga: você vai ficar forte, você vai ficar energizado. Diga: a glória de Deus vai mudar a sua história. Eita glória. Irmãzinha Dioco, pode rir, irmãzinha lá Dioco, lá. Você foi curada de depressão, viu? Você foi curada de depressão, no nome de Jesus. Seu semblante mudou. Aleluias. Aleluias. Deus é bom, né, irmão? Agora, abre comigo lá em Atos dos Apóstolos, na NVT. Eu vou ler na NVT, aqui, viu? O doutor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele começa o versículo falando assim, o versículo 1. Em meu primeiro livro relatei a você, Timóteo, que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado. Capítulo 1, versículo 1.
Vai para o 2, deixa eu ler isso aqui. Começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado seus discípulos, seus apóstolos, escolhido mais instruções por meio do Espírito Santo. Jesus, depois de ter... Não abriu, não? Pode colocar aí. Coloque o 2. Jesus, depois de ter dado instruções, depois de ter morrido e ressuscitado, foi elevado às alturas. Amém? E ele apareceu aos discípulos e deu muitas instruções aos discípulos. Imagine comigo, olha para cá, que Jesus estivesse aqui agora. Amém? Eu não sou Jesus, mas imagine como se eu fosse. Eu não sou, viu? Eu sou irmão dele, sou filho de Deus. Ele é meu Senhor. Mas imagina aquilo aparecendo agora, entra dentro desse relato agora. Jesus morreu e ressuscitou, apareceu aos discípulos. E no finalzinho do versículo, ele deu instruções por meio de quem? Por meio de quem? Jesus andava com o Espírito Santo. Amém? Você pode acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo. Você pode dizer, Espírito Santo, tu és lindo. Espírito Santo, vamos trabalhar comigo. Amém? Você pode manter essa convivência, essa mentalidade da pessoa do Espírito Santo, até porque vai te ajudar muito. Porque na hora que você quiser reclamar, murmurar, brigar, se alterar, se estressar, você vai se lembrar, tu estás comigo aqui. E ele é lindo. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Vai haver ocasiões que você vai estar na moto e você de repente vai por um lugar e você sente aquela voz suave lá dentro do seu espírito dizendo, não vá por aqui não, vá por ali. Aí sua mente vai dizer, mas por quê? Não pense, apenas obedeça. De repente você virou e obedeceu a pessoa do Espírito Santo. Aí quando chega a notícia, teve um tiroteio lá naquela rua. Mesma rua que tu ia passar, ele disse, não vá por aqui não, vá por ali. Amém? Se nós andarmos com ele, ele nos protegerá. Ele nos guiará à verdade. Ele nos guardará de termos prejuízos. Você sabia que o Espírito Santo não quer que você tenha prejuízo? Sabe aquele projeto ou aquele negócio que você vai fazer com alguém de repente, você sente um aperto no coração. E você diz, meu Deus, o que é isso? Se é o Espírito Santo dizendo, sai fora desse negócio, tu vai ter prejuízo. Eu vejo o Espírito Santo prosperando muita gente aqui. Estou vendo novas empresas sendo abertas. Novas empresas sendo abertas aqui. Estou vendo lojas abertas. Deus me mostrou aqui uma loja de roupa. E eu vejo muita prosperidade. Eu vejo pessoas aqui dentro começando a fazer negociações grandes. Negociações serão alavancadas. Eu vejo no meu espírito a sabedoria de Daniel caindo aqui. Deus levantando pessoas aqui dentro. Acho que está chegando a hora das profecias, né? Deus levantando pessoas com a inteligência de Daniel. Deus pegando pessoas desse rebanho aqui, colocando no meio das autoridades para fazer a diferença. Daqui dentro do verbo da vida, eu profetizo, vai sair um prefeito nessa cidade, em nome de Jesus. Prepare. As riquezas dessa cidade vão entrar dentro da mão de pessoas aqui dentro. Porque essa igreja será o diferencial. As 1000 almas vão ser alcançadas. Habilidades com ferramentas eu vejo aqui dentro. Recursos
recursos chegando, olhos espirituais sendo abertos. Escuta, quando a unção vem, eu me lembrei de uma passagem de um homem. A Bíblia fala sobre isso. Foi Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, Monte da decisão. As pessoas estavam se curvando a Baal. Baal era o Deus deles naquela época, adorando a Baal, esquecendo o Criador que é Deus, levantando imagens esculpidas e adorando a Baal. Amém? Deus levanta o profeta chamado Elias. Naquele local lá no monte, ele lança um desafio. E ele diz: se Deus é Deus, vamos ver quem é Deus verdadeiro. Se é o Criador, é o que eu sirvo, vai mandar fogo do céu, e vocês vão ver com seus próprios olhos. Se o Baal que vocês servem é Deus, vocês vão clamar a ele e ele vai derramar o fogo, e nós vamos ser envergonhados. Amém? Olha para sua irmã e diga assim: ou nós somos envergonhados, ou é o mundo. Ou Deus é Deus, ou o mundo é o Deus. Os profetas de Baal se rasgavam, que o costume era aquelas, ainda hoje tem penitência, não tem? Pessoas se cortando na Semana Santa, né, pensando que vai mudar alguma coisa. Coitado, estão só se machucando. E eles clamaram lá para Baal o dia todinho: manda-nos chuvas, Baal. Liga o ventilador para cá. Liga o ventilador, alguém aqui para mim, parado, no 2, alguém, o ventilador, por favor. Manda-nos chuva, Baal. Manda-nos chuva, Baal. Porque na época estava sem, manda chuva não, perdão. Manda fogo, Baal. O fogo era para consumir o holocausto. Estava sem chover na época. Elias tinha profetizado. O fogo era para consumir o holocausto. Manda fogo, Baal! E nada de fogo. Eles se cortavam, eles... Interessante que Elias era crente do verbo da vida, viu? Era, irmão, eu vou provar que era. Porque enquanto ele estava lá, manda chuva, Elias estava zombando dele, morrendo de... Cadê o Deus de vocês? Cadê? Eu não estou vendo resultado, não. O Deus da gente traz resultado. O Deus da gente faz o impossível acontecer. O Deus da gente quebra coração mais duro. Pode ser seu filho, vai ser quebrado. Ele vai se render, ele vai se prostrar ao Rei dos Reis. Ele vai mudar a situação e a sua história. Aleluia. E Elias estava lá: cadê? E nada. E de repente, estou falando do poder do Espírito. Isso é o poder do Espírito. Para chegar onde eu quero chegar. E de repente Elias chega a vez dele. Aí Elias vai no altar, o altar de pedra, né? Com o sacrifício. E Elias, para humilhar mais ele, sabe o que Elias faz? Joga água no altar para complicar. Imagina, meu Deus, olha como o crente é doido, né? Doido por Jesus. O negócio já não está descendo fogo e tu manda jogar mais água no altar. Como é que vai pegar fogo desse jeito? Sabe por que Deus faz essas coisas? Para mostrar que não é você. É o poder dele. É a glória dele. É a unção dele. Topa no seu irmão e diga: não é a força do seu braço. É o poder do teu Criador, do teu Pai. É a unção dele. É ele. É ele. Balança seu irmão que ele precisa ser balançado. E diga: saia ansiedade. Saia em nome de Jesus.
Aí sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Se alguém cair bolando de rir, não se escandalize, não. É o poder do Espírito Santo também. É curando. Tirando depressão. Eu não sou palhaço para ninguém estar rindo aqui. É o poder. De repente, quando Elias clama, o fogo desce do céu. Consome o altar. Deus confundindo os adversários. Deus confundindo o inimigo Satanás. Viu? O inimigo não é aquela pessoa que está te fazendo mal, não. Aquela pessoa que está te fazendo mal, libera ela. Abençoa ela. Diz, vai em paz, prospere. Hoje mesmo, antes de sair de casa, eu digo ao diabo, se você vier trazer ideia aqui contra essa pessoa para eu ficar chateado com ela, eu vou orar mais ainda para ela ser abençoada e prosperar muito. Pronto, aí ele corre, que ele não quer que eu ore para ninguém ser abençoado. O fogo desceu sobre o altar e Deus provou que ela era Deus. Agora eu desarrudei todo para falar uma coisa. Aí Elias vai, se retira, vai para o lugar, fica lá no local, no monte, e ele manda o colega dele, que servia a ele no ministério, dizia, vai olhar se... Vai dar uma olhada lá, porque ele tinha profetizado que ia chover novamente. 3 anos e meio sem chover. O servo dele se levantava e ia olhar, não via nada. Aí voltava, aí dizia, rapaz, não tem nada, não tem nenhuma nuvem. Era uma seca medonha, irmão. Não, volto lá. Ele voltou lá. Aí teve uma vez que ele voltou e disse, rapaz, eu vi uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Não é aquela canção, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Vai, vamos botar a igreja para cantar. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva... Vendo, ó? Talvez você não está percebendo. Tá vendo de longe. Pequeno. Hã? Tô lindo, é? Hoje nós namoramos, então. Foi mexer comigo, tá? Eita, maluco! Eita, Deus é bom, né? Perdi nada. Você vê o sinal de longe. A mãozinha lá de longe era um milagre que viria. Deus. E Deus olha. Glória a Deus. E aquela pequena nuvem era a confiança de Elias que a grande chuva viria. Grande milagre. Grande milagre. Nós já temos o milagre. Diga, nós já temos o milagre. Nós já somos abençoados. Diga, e vai manifestar-se. A glória de Deus, o poder dele vai manifestar-se na minha vida. Diga, eu profetizo em nome de Jesus. Agora, que ousadia, irmão, aquele homem, ele lhe disse assim: vai e diz a Acabe, que era o rei da época, que prepare a carruagem, porque vai chover. Mais de 3 anos sem chover. Mais de 3 anos. No relato bíblico, isso é Bíblia. No relato bíblico, Acabe já ia longe na carruagem. Quando eu fui pesquisar a distância de onde ele ia, Acabe, para onde Eliseu estava, era mais ou menos daqui em Tabira. Dá quantos quilômetros daqui em Tabira? 54 quilômetros. Aí eu te pergunto, naturalmente o cara está lá em Tabira, e o cara, Elias não tinha transporte,
Naturalmente tinha como ele acompanhar ele no mesmo dia, rápido, questão de poucas horas. Tinha não. Só se ele fosse arrebatado lá de onde ele estava para Tabira. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Diga glória a Deus. Eu não estou falando o mundo de Bob não. O mundo de Bob é o mundo da fantasia, né? Eu acho que só eu achei o mundo de Bob aqui. Quem achei o mundo de Bob aqui? Eita, nós estamos ficando velhos, Diego. Que ele ficava imaginando as coisas, aí era como uma realidade. Aí, presta atenção. Daqui de Tabira mais ou menos, um homem saiu correndo para acompanhar Acabe, para dar notícia da chuva. Presta atenção, isso é questão de pouco tempo. E ele acompanhou. Porque a Bíblia diz, acredite se quiser, a Bíblia diz que a unção desceu naquele homem. O poder desceu. O Espírito desceu. E deu a ele uma velocidade de Papaléguas. Quem assistiu Papaléguas aqui? Assistiu, Bruno, Papaléguas? Papaléguas não perdia uma. Coitado daquele outro carinha, perdia tudo. E a unção veio sobre ele. Estou falando de algo real. E o homem ficou veloz igual o Papaléguas. Por causa da unção. E conseguiu chegar no rei Acabe para trazer a notícia. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo. Eu creio em uma unção vindo sobre essa igreja. Eu creio na igreja conectada com o Espírito sem medo. E a unção vindo de uma forma tão gloriosa que vai começar a adiantar o processo. Aleluia, dá glória a Deus. Olha para seu irmão e profetize assim: aquilo que ia ser em 10 anos, 20 anos, diga: se prepare, porque vai ser em 1 ano, 2 ou 3 meses, por causa do poder e da unção do Espírito. Aleluias. Porque ele correu naturalmente. Mas a unção, irmão, é algo espiritual. Talvez a sua necessidade não é correr naturalmente, mas é adiantar o processo. E Deus tem pressa. Está entendendo porque às vezes alguém, de repente nós estamos pregando aqui, e a unção vem, e de repente alguém se levanta e começa a correr dentro da igreja. Meu Deus! Eita glória! A unção do Papalégua. Às vezes a pessoa diz: meu Deus, isso é... por que isso? Para que isso? Cuidado. Se você ficar questionando: para que isso? Não precisa disso. A unção do Papalégua não vem sobre você não. Não tem necessidade disso. Para que isso? Que besteira é essa? Deixa eu te perguntar. Quando Jesus curou o cego, o que foi que ele fez? Cuspiu no chão, fez lama, passou no olho do cego, tocou na língua dele e botou o dedo na língua dele, assim. No mudo, isso aqui já foi no mudo. Os olhos do cego se abriu, o mudo começou a falar. Se fosse hoje eu aqui, quem está com problema de vista, traz um bolo de barra agora. Para que isso? Para que diabo é isso? Não questione as coisas espirituais. O poder de Deus, ele é acionado dessa forma.
Voltamos lá para o versículo de Atos. Versículo 4. Versículo 3. Na NVT. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu a quem? Está aí? Vamos ler junto? Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. E lhe apresentou muitas provas claras de que estava o quê? Vivo. E lhe falou do reino de Deus. Agora o versículo 4. Certa ocasião, vamos ler, igreja, começando do zero, vai, já. Certa, enquanto comia com eles, deu-lhe a seguinte ordem para ir. Qual foi a ordem que Jesus deu? Faz essa pergunta, você mesmo, para você mesmo. Qual foi a ordem que Jesus deu? Vamos ver qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, diga, batismo nas águas, amém? Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito, fogo, poder vindo sobre a igreja. Se nós pularmos alguns versículos, coloca aí, o versículo 6. Os discípulos ficaram sem entender essas coisas. E eles disseram assim. Então os que estavam junto com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? A restauração do Jesus ainda virá à terra para restaurar o reino de Israel. Mas isso não é o assunto não. Ele respondeu. Vamos ler o versículo 7. Agora eu quero que você leia junto comigo. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a você saber. Agora olha o versículo 8. Presta atenção e lê comigo. Vocês receberão poder. Receberão o que, igreja? Poder. Vamos ler de novo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre. Agora diga para você, diga: eu receberei poder. Diga: eu receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre mim. Agora diga aí para seu irmão: não precisa ter medo do Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo? Para receber o Espírito Santo, é necessário primeiro passar por Jesus. Tem como receber? Se você não recebeu Jesus, como recebe o Espírito Santo? Não é verdade? Vamos terminar o versículo. O pessoal louvor vai se juntando aí. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre. Agora vamos ler junto. E serão minha testemunha em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Poder, poder de Deus vindo sobre nós. Para quê, pastor? Para sermos testemunha. Querido, não dá para eu continuar a mensagem, o tempo não dá. Mas quando esse poder veio, aconteceu algo muito importante. Eles receberam o dom de falar em línguas. Eu sei que muitos aqui já receberam o poder e já falam em línguas. Mas tem muitos que ainda não falam em línguas. Você pode receber o poder mesmo que já tenha recebido? Pode. Quanto mais poder você recebe, mais revestimento você tem. Quem nunca recebeu pela primeira vez? Recebe. E se vier algo sobre você, o Espírito Santo começar a brotar, a borbulhar uma língua diferente, simplesmente fale e ela coloca ela para fora. Amém? Porque essas línguas estranhas, a Bíblia diz que é conversar mistérios com Deus. A oração mais perfeita que tem na face da terra é a oração em línguas.
Imagine você orar, o diabo está querendo fazer um incêndio lá na sua casa. E de repente você não viu, ninguém te disse nada, e vem aquele desconforto no seu coração. E você diz: ô Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Eu não sei, mas tem alguma coisa errada. E você de repente começa a orar línguas estranhas. Papai, vai orando. E por causa dessa oração, Deus faz alguma coisa acontecer para que sua casa não seja incendiada. É poderoso ou não é? Amém? Fique de pé.